Então, não subestime a força de Deus que existe em você. Nós nos acostumamos, né, com uma linguagem no Evangelho que despreza, que coloca as pessoas assim, abaixo de zero. Eu não sou nada, eu sou um caco, eu sou um lixo. Olha, realmente em nós não há nada de bom, mas Deus pegou isso e fez algo de bom, construiu algo de bom. Então, em Deus nós podemos ser vitoriosos. Amém? Eu me lembrei aqui de uma história, né, de duas histórias. Uma de peixes que foram criados dentro de um aquário. Ilustrações, né? É interessante falarmos ilustrações porque as pessoas guardam mais. Eu estava lendo a respeito de um experimento que foi feito em alguns peixes. Peixes marinhos, peixes de origem marinha, mas que foram criados dentro de um aquário. Passaram a maior parte da sua vida dentro de um aquário. Depois de um tempo dentro do aquário, os cientistas colocaram eles dentro do mar, porque a origem deles é o mar. Mas eles continuavam nadando em círculos. Eles se acostumaram com os limites do aquário e nadaram em círculos. Então isso ilustra bem o que Deus quer ministrar ao nosso coração. Muitas vezes nós temos pela nossa frente uma infinidade de conquistas, de coisas a fazer, de coisas que Deus quer que nós façamos, mas nós nos acostumamos com as nossas limitações. Nós nos acostumamos a elas, a nossa incapacidade, e aí nós não saímos ali daquele círculo do qual nós continuamos acostumados. Mas Deus quer levar você além daquilo que você já conquistou, além daquilo que você já experimentou. Eu não quero generalizar aqui e criar em você uma utopia, dizendo que você vai conquistar o mundo, que todos os seus problemas vão se resolver como num passe de mágica. Mas eu quero dizer que se você colocar Deus à frente dos seus projetos, dos seus sonhos, aquilo que estiver alinhado com a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida. Amém? Não é tempo de você desistir. Receba essa palavra em nome de Jesus. E a segunda ilustração que eu me lembrei é a do elefante no circo. O elefante, se você um dia... Acho que hoje é até proibido ter animais em circo. Eu não sei, se alguém tiver essa informação pode colocar. Mas quando os elefantes ficavam dentro do circo ali, sendo domados, né, às vezes com uma cadeira, um chicote, né, não sei, alguma coisa. Eu acho que elefante não é nem chicote, não. Eu devo estar falando bobagem aqui. Mas o elefante era segurado por uma corda. Só que o elefante, ele tem força, assim, a hora que ele quiser para arrebentar aquela corda. Mas por que ele não arrebenta? Porque desde que ele era um filhote, ele foi amarrado naquela corda. Então, quando ele era pequenininho, ele tentou arrebentar a corda e não conseguiu. E de tanto tentar, ele acabou desistindo. Então, é aquela expressão que eles dizem assim, o gigante acordou, né? O gigante adormecido. O elefante, ele foi condicionado ali por aquela corda, por aquela amarra, mas ele não sabe a força que tem. Se ele descobrir a força que ele tem, ele arrebenta tudo, ele foge, ele faz o que ele quiser. Então, pare de se ver como um zero à esquerda, como alguém insignificante, porque não é assim que Deus te vê. Você não é mais escravo. Em Jesus, eu e você nos tornamos
Aqui, ó, Mary Jane está falando que é proibido. Sim, é proibido. Obrigado aí pela informação. Proibido ter animais em circo, né, hoje em dia. Pare de se ver como um escravo, como um zero à esquerda, porque Deus não vê você assim. Deus vê você como filho. Em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Lembra quando o filho pródigo voltou para casa? Que ele disse para o seu pai assim: me receba como um servo, me receba como escravo. Mas o pai não o restituiu como escravo, o restituiu como filho. O anel no dedo, as vestes, a sandália nos pés, foi na condição de filho. Eu sei que talvez os desafios que estão à sua frente sejam grandes demais. Talvez você esteja sendo intimidado por gigantes. E você olha para dentro de você mesmo, você olha para os seus próprios recursos e você desanima. Mas eu quero que você se lembre dessa palavra que foi dita por Josué e Caleb. Se Deus se agradar de nós, nós poderemos vencer nossos inimigos. Eles disseram isso naquela época. Só que o que aconteceu depois, ao longo da história, mostra que Deus não apenas se agradou de nós. Deus nos amou tanto que entregou o seu único filho para morrer por nossa causa. O amor de Deus por nós é grande. É um amor sacrificial. E em Jesus, todo inimigo que tem te afrontado, que tem te amedrontado, todo inimigo que se levanta contra você pode ser enfrentado com força e com coragem, porque o Senhor é quem te fortalece, Ele é quem te capacita. Aleluia. Receba aí essa palavra em nome de Jesus. O Senhor é quem te fortalece, Ele é quem te capacita. O maior inimigo que nós tínhamos já foi derrotado na cruz do Calvário. O pecado era o que nos afastava de Deus. O pecado era o que nos impedia de conquistar a vida eterna. Mas Jesus venceu o pecado e pagou pelos nossos pecados. Nós não somos mais escravos, somos filhos de Deus. E como filhos podemos tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com você Gálatas, capítulo 4, do verso 3 ao verso 5. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 7. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, ou na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, de escravos a filhos de Deus. Versículo 6. E para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, ao nosso coração. O Espírito que exclama, Pai, meu Pai. E em algumas versões diz, Abba, Pai. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Em Cristo, eu e você podemos herdar todas as coisas que Deus tem preparado para nós. Amém? E para encerrar aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão.
As promessas contidas na palavra são para mim e para você. Amém? Em nome de Jesus. Quando Paulo escreveu essa carta aqui aos Gálatas, foi porque eles haviam conhecido o Evangelho, haviam recebido a Jesus, recebido o Espírito Santo, mas queriam ainda se submeter à lei de Moisés. Queriam cumprir todo o ritual da lei. E aí Paulo está dizendo aqui, Jesus chamou vocês para a liberdade. Permaneçam firmes, ou seja, não andem no pecado, mas não se submetam mais a um jugo de escravidão. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Tem pessoas que ficam se perguntando, nessa época de dezembro, de Natal, ficam se perguntando assim, pastor, nós podemos celebrar o Natal? Nós podemos enfeitar a nossa casa? Nós podemos fazer árvore de Natal? Deixa eu ler de novo para você. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. O Natal é a maior festa cristã, mas que é rejeitada por muitos cristãos. Por causa do legalismo, por causa dessa mentalidade escrava. Tem pessoas que ficam doidas para colocar uma árvore de Natal, mas um dia, lá atrás, alguém falou assim, porque essa árvore simboliza o paganismo, simboliza o sacrifício e não sei o quê. Olha, se algum dia a árvore de Natal simbolizou isso, hoje, para mim, ela simboliza a celebração do nascimento de Jesus. Ela não é nada mais do que um ornamento. Eu estou falando isso porque a minha esposa faz enfeites de Natal, enfeita a casa toda, coloca luzes e eu acho é bom. Mas tem gente que está presa a esse negócio ainda. Ai, será que pode? Será que não pode? Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Agora, se isso te leva ao pecado, aí você não faz. Mas se essa celebração é uma tradição da sua família, é um momento que você reúne a família, é um momento que você se lembra do seu pai, da sua mãe, que você tem a oportunidade de explicar para os seus filhos, olha, o que a gente está celebrando aqui, apesar de presentes, apesar do amigo oculto, é o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, que entregou a sua vida por nós. E aí você aproveita e celebra a ceia do Senhor também. Né? Lembra do que Jesus fez por mim e por você. Mas a gente fica preso a essas coisas. Como cristãos, nós deveríamos nos regozijar, irmãos, porque o mundo inteiro reconhece essa data. Pastor, mas Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Nós não temos a data exata de quando ele nasceu. Mas se essa data, pela tradição, foi estabelecida, olha, que assim seja. Não é a data em si, não é o dia em si, mas é o acontecimento que mudou a história do mundo. A minha história e a sua história. Amém? Seja livre, meu irmão. Seja livre para enfeitar a sua casa no Natal. Seja livre para presentear alguém que você ama. Seja livre para receber um presente. Tá? É claro, eu não estou incentivando que você se afunde em dívidas por causa disso. Mas celebrar o Natal, lembrar do nascimento de Jesus, isso nunca pode ser desconsiderado por nós. Amém? Só um parêntese aqui nessa mensagem, porque Deus me lembrou que muita gente que está no Evangelho ainda tem uma mentalidade escrava. Não consegue viver o melhor de Deus porque permanece preso no jugo da lei, do legalismo, né, de ter que prestar contas. Seja livre para celebrar Jesus na sua vida. Amém? No nome de Jesus. Mas um dia eu li, eu sei que você leu, eu sei que existe um tanto de estudos aí, mas a nossa motivação, o que está no nosso coração hoje é algo diferente. É algo diferente. E Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o nosso coração. Receba a fé de Deus no seu espírito, receba a capacitação para encarar
tudo aquilo que tem te afligido. Deus está conosco. Esse pode ser o título dessa mensagem. Eu gosto de dar títulos às mensagens. Deus está conosco. Amém?